só em Foz do Iguaçu, mas no Paraná e no Brasil. Já atuou em gestões de entidades de classe, como a Associação Comercial e Empresarial aqui de Foz do Iguaçu, a CIF, mas também em conselhos, como o Conselho Regional de Contabilidade, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP, entre outras inúmeras aí participação em entidades de classe e representativas. Agora, em abril, foi eleita para um novo desafio, irá presidir, já preside, o G-Brasil, maior grupo de empresas contábeis do país, Moacir. Ela assume essa responsabilidade aí para o biênio 2024-2026, a primeira mulher presidente do G-Brasil. Ufa! O currículo ainda segue, Elisângela. A gente vai parar por aqui porque temos muito assunto. A gente quer ouvir de você sobre várias posições em relação à nossa cidade, por sua trajetória, por sua participação, principalmente naquilo que promove desenvolvimento na cidade. A gente agradece muito a participação, agradece por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa, um bom dia. Bom dia a todos da Rádio Clube. Eu já me sinto em casa aqui, né? Boa. A todos aí da Gadas Foz e a todos que estão nos ouvindo, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais falar desse assunto de Foz do Iguaçu. Legal, um prazer é todo nosso, a gente agradece muito a presença e começa apresentando um pouco a trajetória, o começo da sua família aqui em Foz do Iguaçu. Por favor, se você conseguir fazer um resgate de como chegaram, qual foi a opção por Foz do Iguaçu e como se deu depois esse processo aí de fixação na cidade, de integração com a cidade e de cuidado com a cidade. Bom, eu sou nascida em Foz, como você falou, Paulo, na antiga Santa Casa, Monsenhor Guilherme, né? Na época que ainda eram as irmãs que administravam aquela entidade. Meus pais são gaúchos, casaram no Rio Grande do Sul e meu avô tinha uma marcenaria no distrito de Itacorá, né, que hoje está embaixo do lago de Itaipu, né, ali para dentro de Itaipulândia, para quem não conhece, né, pertencente a São Miguel do Iguaçu. E meu pai deu uma enrolada na minha mãe, casou com ela, disse que vinha... Meu pai não foi criado pelo meu avô, a família era muito pobre, os filhos foram divididos aí e um tio criou ele lá no Rio Grande do Sul. E aí ele enganou minha mãe dizendo que só vinha mostrar a mãe para a família dele, mas ele já veio com a intenção de ficar, o danado, né? Seu Derceu de Paula foi ligeiro. Seu Derceu de Paula enrolou a dona Beatriz. E aí ele chegou em Itacorá, teve a oportunidade de estudar e logo entendeu que podia ajudar a família, né, com essas questões, estudou contabilidade, acabou virando delegado do distrito, existia essa figura lá em Itacorá, mas logo veio a notícia da desapropriação, né, Paulo? E meu pai foi indenizado, então, e em 1973 ele já botou um pé em Foz. A gente fala muito assim, Foz do Iguaçu na época, o tamanho era parecido com São Miguel, e a família ficou meio com dúvida, vou para Foz, vou para São Miguel. E aí já tinha a história da Itaipu, obviamente, e meu pai conseguiu um clientaço aqui no escritório de contabilidade dele, que era a panificadora que ia fazer os pães para os empregados da Itaipu, era um super cliente. E em função disso ele veio, comprou um terreno ali na Frederico Engel, na Vila Holanda, foi a nossa primeira casa, atrás a moradia, na frente escritório. Ficamos ali por um tempo, e aí os filhos já todos nasceram aqui, nós somos em 3 irmãos, e logo o pai adquiriu aquele terreno ali no centro, também construiu. E meu pai, essa coisa de se envolver com as entidades e tal é muito do meu pai. Ele sempre passou para nós da família que não é possível você ter sucesso isoladamente, né? Toda a comunidade precisa se desenvolver. Então, o pai é fundador do CTG Charrua. Então, assim, se for ficar falando aqui, a gente tem um amor realmente por Foz do Iguaçu. Tudo que a gente tem está aqui, Paulo, a família está aqui inteira. A gente brinca que a gente tem que trabalhar para essa cidade dar certo, né? De um jeito ou de outro. Não basta só torcer, tem que pôr a mão na massa. Exatamente. Ô, Elisângela, a gente tem feito essa pergunta aqui geral para a nossa audiência e também para pessoas de segmentos específicos, e a gente faz para você, aqui ao vivo, o que falta para Foz do Iguaçu ser uma cidade melhor para os seus moradores, ou seja, todos nós? Bom, Foz ela é uma cidade turística, eu acho que tem como principal economia o turismo e a logística.
E uma cidade turística, ela é boa quando ela é boa para quem mora e para o turista, né? Quando essas coisas se confundem. Então, eu estava ouvindo o rádio, vi gente falando de praça, de área de lazer, né? Qualquer movimento que é feito lá no gramadão da Vila e tal, a população vai. Então, assim, eu vejo que a gente é muito carente desses espaços de arte, de lazer, de um bom parque, né? A gente é uma cidade que vende natureza para o mundo, mas eu acho que o cidadão de Foz não consegue viver isso no dia a dia, né? Então, a gente tem espaços que poderiam ser muito melhores aproveitados no centro da cidade, porque qualquer lugar de lazer, eu sempre falo, tem que ser bom para o turista e para a pessoa que mora aqui. E ainda não há essa conexão, né? Eu acho que o cidadão de Foz, ele sabe que a cidade é uma cidade turística, mas a gente não é uma cidade hospitaleira, né? Então, o morador de Foz ainda se irrita com o turista andando lento no trânsito, e a gente precisa entender que isso faz parte, né? Que a cidade tem que estar limpa e não é uma obrigação só do poder público. Então, eu acho que essa conexão de se entender enquanto uma cidade de hospitalidade ia melhorar a vida de todo mundo, e também do turista. Legal. Pensando mais para o seu ramo que você conhece, domina, tanto pela condição profissional de lidar com tantos empresários aqui da cidade, mas como a sua participação à frente de entidades, pensando no desenvolvimento, qual que é o momento em que estamos? Pensando em ambiente de negócios, possibilidades, oportunidades. A gente tem visto, Paulo e ouvintes, muito procura de investidores de fora. A gente percebe assim que os empresários de fora estão olhando com bastante interesse para a cidade no ramo imobiliário, né, construção civil, no ramo de entretenimento, né? A gente vê uma movimentação nisso. E aí a gente falando isso é muito bom, mas acho que a cidade ainda não está preparada para acolher esse investidor. A gente fica pensando assim, quando vem um empresário de fora, aonde ele procura com segurança para ter todas as informações necessárias em relação à legislação que se tem aqui, benefícios, né? Não tem, a gente não tem um escritório de desenvolvimento, a Secretaria de Desenvolvimento é praticamente inexistente, na minha opinião. Então, hoje falta realmente um acolhimento do empresário que quer investir em Foz, tanto o próprio que já está aqui, quanto de fora, né? E a gente tem que entender que nós somos uma cidade que o mundo quer investir. Então, a gente precisa acolher o investidor que fala outra língua, né? Então, um escritório de desenvolvimento que compile todas as nossas potencialidades é muito importante. Porque você veja, Paulo, a gente sequer tem números verdadeiros. Ontem a gente conversava com o pessoal da prefeitura. Existem mais cartões de SUS na cidade do que população. Esse número não está em lugar nenhum. Então, assim, o último censo econômico feito na cidade, se eu não me engano, foi pela CIF, foi no ano de 2000. Então, assim, nem números verdadeiros em relação ao nosso potencial econômico a gente não tem. Porque não dá para dizer que os números do IBGE, o número do IPARD, são números que falam a real situação de Foz. Não falam, né? A saúde é um exemplo bem prático aqui. Então, o potencial da cidade é incrível, né? Quantos lugares são 3 fronteiras? Ninguém vai tirar isso da gente, né? A natureza foi muito benevolente. A gente tem a Itaipu, a gente tem uma região geográfica privilegiada do ponto de vista de América Latina, eu ia dizer assim, né? América do Sul, 3 aeroportos internacionais, quer dizer, tem um monte de coisa que o potencial é enorme, mas a gente precisa melhorar bem o acolhimento e a atualização de informações para que se tenha segurança de fazer esses investimentos. Muito bem, você, na sua fala anterior, você destacou o turismo, é uma força importante, ninguém nega isso, obviamente, mas muito se fala em diversificar a economia da cidade. Como é que você olha
esse chavão, diversificar a economia da cidade, como e para que rumos, na sua opinião? Eu acho que a gente não tem que inventar muito a roda, sabe, Paula? A gente é uma cidade turística e é, né? Por tudo isso que a gente já falou aqui. É uma cidade, do ponto de vista de logística? Nós estamos em fronteira, né? Então, se a gente fizer essas duas questões muito bem feitas, a gente não precisa... Porque, assim, nós nem temos área para a indústria. A cidade, né? Nós estamos aqui encurralados aqui, né? Então, se a gente fizer essas tarefas em relação à questão de entretenimento, turismo, porque quando a gente fala do turismo, a gente está falando de turismo de compras também, por exemplo. A gente tem um potencial enorme na questão de legislação de loja franca, muito mal aproveitado. Esse é um benefício, inclusive, que está garantido na reforma tributária. Só não vão mexer com a gente aqui, lojas francas, e com a Zona Franca de Manaus. Isso é um super privilégio, ainda é muito mal aproveitado isso. Isso é uma das coisas que talvez se tivesse um escritório de desenvolvimento mostrando essa potencialidade com segurança, a gente já teria 50 lojas francas aqui. E o quanto isso gera de emprego? Em Uruguaiana tem quase 15 lojas francas, né? Então, eu acho que a gente não precisa inventar a roda. Se a gente trabalhar turismo sob todos os aspectos e essa questão de logística, inclusive de cargo, aeroporto agora, né? Mas essas questões todas... a gente já estaria muito bem na foto. A gente percebe também muita burocracia nessas questões. Ontem mesmo estava lendo uma matéria de 1.000 caminhões que estão parados na IAD e tem mais 1.000 numa fila virtual. Quer dizer, cidade não evolui, a cidade fica aí com transtorno, caminhão parado na Avenida Paraná, caminhão quebrado na Avenida Paraná não tem um escoamento, né, Elisângela? Então também isso assusta o morador, assusta o turista que vem para cá. No primeiro momento ele pensa, nossa, que legal, a cidade está bombando. Mas quando você fica meia hora para atravessar 100 metros, a coisa complica. Eu acho que essa questão, a gente, enquanto sociedade civil organizada, não pode... Primeiro tem que se organizar. Exato. De uma maneira de saber o que quer, né? A gente não pode mais aceitar, por exemplo, eu digo que a gente tem viadutos mancos, né? Eu moro lá na Tancredo Neves, Paulo, olha, não é uma e nem duas vezes que quando eu estou vindo na Tancredo Neves, eu paro meu carro na lombada aqui para o pobre do turista que está tendo que fazer aquela volta ali para voltar para a cidade, porque senão ele ia parar lá na Ponte da Amizade. Gente, aquilo é um horror, né? Então, assim, a gente não pode mais aceitar obras pela metade para resolver temporariamente. Então, o coitado do turista que chega na cidade lá não sabe para onde ele vai, né? Então, a cidade é muito mal sinalizada e tal. São mazelas que a gente tem e que a gente precisa resolver. Dá para resolver? Dá. Tem recursos para resolver? Tem. Mas tem que fazer obras que pensem a cidade a médio e longo prazo. A gente tem um problema sério que precisa ser resolvido urgente, que é o novo plano diretor, né? Nosso plano diretor tem pelo menos 15 anos de atraso, né? Antes que daqui a pouco a gente tenha construções nos nossos corredores turísticos totalmente desconectado com o que a gente quer, porque eu imagino que o corredor turístico é para ser obras e negócios ligados ao turismo, né? Então... é urgente que a gente tenha um plano diretor muito bem feito, trazendo gente com experiência, claro, ouvindo a comunidade é sempre muito importante, mas Foz é uma cidade que precisa trazer para esses projetos macro gente grande, gente com muita especialidade nisso, porque, de novo, vai dar segurança para o investidor dizer, não, o plano diretor deles foi feito por tal empresa que tem know-how, isso aqui é coisa séria, dá para a gente confiar e investir. Mas temos um ponto aqui que é o ano eleitoral, Elisângela, e o detalhe é o seguinte, nada contra quem está postulando o seu nome, é direito de cada um, mas o que a gente vê, diferente de outras cidades, é o seguinte, os empresários parece que não querem se lançar na política. Quando você fala com um, com outro, são boas ideias que tem, mas se fala em política. Ah, não, política não. E nós estamos vendo novamente pessoas que já foram mandatários do município, pessoas que talvez tenham um ou outro que não tiveram experiência de estar no poder público de Foz do Iguaçu. Isso também assusta o munícipe e também essa falta de opção de renovação na política. Nada contra qualquer candidato que aí está, como eu disse. Mas também nós precisamos oxigenar isso daí com novas ideias. Eu concordo com você. Eu acho que assim, nunca Foz precisou tanto de um gestor. Porque, vou repetir, não falta recurso, tá?
Tem muito servidor público muito bem intencionado, mas não tem ferramenta, não tem, sabe? Eu acho que assim, eu concordo com você que os empresários não querem se envolver na política e tem suas razões, né? Tem suas razões. Só que eu acho que nós, empresários, como nossa família e tantas outras aqui, a gente vai precisar se envolver em dizer o que a gente quer, né? A realmente ter projetos de o que a gente quer. A gente tem que chegar num nível, esse é meu sonho, que pouco importa quem está na prefeitura, né? Desde que a sociedade diga, ó, esse é o rumo que a gente quer, esses são os projetos que a gente quer que trabalhe e nós vamos monitorar a criatura que está lá. Então, mas nesse momento a gente precisa realmente que a sociedade entenda que Foz precisa de alguém com bastante experiência em gestão, né? Para conduzir e fazer com que esse potencial todo né, assim, eu acho assim, nós comemorarmos 2 milhões de visitantes nas cataratas é uma vergonha. Por quê, Elisângela? É muito pouca gente pelo potencial que a gente tem. Faz mais de 10 anos, Paulo, que eu fui visitar numa região no interior da Alemanha, eu visitei um centro de patinação no gelo, tinha uma placa enorme assim, ano passado nós recebemos 8 milhões de visitantes, um ginásio de patinação no gelo, né? Tudo bem que a Europa é mais fácil de deslocar, mas o potencial que a gente tem, só que hoje a gente não tem nenhuma infraestrutura pronta, né? Quando a cidade está cheia de turista, tem fila para tudo quanto é lado, tem problema de estacionamento, tem uma série de questões. Mas a gente tem potencial para receber muito mais que 2 milhões de visitantes nas cataratas por ano. Então, só precisa fazer as tarefas de casa, né? O Moacir pontuou aí a questão política, você respondeu, passa também por isso, a gente tem uma dificuldade danada de tirar do papel, né, grandes projetos estruturantes. Alguns aconteceram, ainda estão em andamento, não estão efetivados, mas esse conjunto de obras, a segunda ponte com o Paraguai, duplicação da rodovia das Cataratas, Perimetral Leste, o aeroporto agora com a sua possível homologação, como você mencionou, para receber cargas, novo Porto Seco, tudo isso foi pensado e anunciado como podendo ser um novo ciclo de desenvolvimento em áreas como você mencionou, turismo, comércio, logística. Você concorda com isso? Para a gente efetivamente ter essa resposta, esse retorno para a sociedade, o que precisa ser feito, Elisângela? Você foi bem feliz, Paulo. A primeira coisa é concluir essas obras, né? Porque a Avenida das Cataratas, por exemplo, eu tenho uma preocupação enorme com aquela obra. Acho que está mais lento do que o necessário. Os hotéis ali daquela região estão sofrendo muito, né? A gente precisa lembrar que tem trabalhador que trabalha em hotel que sai para pegar um ônibus naquela obra 11 da noite, Paulo. Então, assim, e todo dia, né? Então, não é como nós que passamos ali de vez em quando vai para o aeroporto. Não, tem gente vivendo aquela obra todos os dias, né? Então, acelerar aquilo ser concluído é muito importante. A gente, talvez a pressão da sociedade precise, eu acho que, começar a apertar em relação... Então, terminar essas obras que estão aí, tirar os caminhões do centro da cidade, né? As nossas ruas estão horrorosas, né? Então, até comentava que meu carro, o pneu foi de novo, né? Porque eu ando na JK todo dia e tá triste. Ao clube. Tá triste, né? Então, e é a mesma JK que o turista anda, né, Paulo? Então, acho que terminar as obras que estão aí, a gente tem uma segunda ponte linda, mas que não leva nada a lugar nenhum, né? Precisa. Então, assim, precisa terminar essas obras são importantes, né? O trajeto não é o melhor do mundo, mas é o que temos nesse momento, então concluir isso. Eu sonho ainda ver a Beira-Rio cumprindo o seu papel, né, de a cidade se virar para o Rio, porque eu acho que seriam muitos benefícios que a gente teria. O caminho é esse, Paulo, né? Então o pessoal fala muito, a gente não tem deputado, não sei o quê. Na verdade, a gente não tem um projeto coletivo, né? E a sociedade pressionar para que esses projetos aconteçam, né? Não adianta pedir 70 coisas, tem que pedir 3, 4
e fazer com que aquilo aconteça, né? Quando a gente pede, demora para ser atendido. Temos problemas com as nossas representações, independentemente das colorações partidárias e matizes ideológicos? Eu acho que tem bastante representação do ponto de vista de várias entidades, né? Eu acho que falta um pouquinho mais de se pedir consolidado as coisas, sabe? Eu acho que ainda as entidades, elas estão pedindo muito relacionado ao seu segmento. Eu não critico isso, só que talvez está faltando um senso mais de coletivo. Por exemplo, as entidades do turismo, né, trabalham bem a questão do turismo, mas falta uma conexão com o comércio, né? Aquilo que a gente falava, a cidade não é uma cidade hospitaleira, né? Então, assim, talvez até, Paulo, esse nosso exemplo para o mundo de 80 etnias e tal, a gente convive super bem com isso, mas talvez isso lá no fundo também nos traga uma dificuldade de ter consenso, de pensar de uma maneira coletiva, porque são jeitos diferentes de pensar, né? Então, eu digo, não falta entidade, tem até entidade demais, na minha opinião. Falta um pensamento unificado, dizer, ó, todo mundo quer isso, não, porque assim, político é bicho safo, né? Se ele de manhã falar com um segmento e pedir uma coisa, e à tarde ele falar com outro segmento e pedir uma coisa ao contrário, é tudo que ele quer. Porque daí ele vai decidir o que ele quer, para que rumo ele quer. E Foz acontece isso. Então, eu acho que todo mundo tem que sentar na mesa, baixar as vaidades, baixar os egos e escolher 2, 3 projetos para a sociedade inteira pedir isso e não sossegar enquanto isso não acontecer. Muito bem. Você, de novo, pelo aspecto profissional, mas também pela sua experiência, como que você enxerga o mercado de trabalho de Foz do Iguaçu? Você lida diariamente com o CAGED, né? Que registra aí fielmente as demissões e admissões na cidade. Qual que é seu olhar sobre isso? Não apenas de números, mas assim, dessa demanda por qualificação, mas também, por outro lado, a necessidade de alguns setores remunerarem melhor seus empregados. Qual que é seu olhar amplo sobre isso? Paula, a gente está vivendo assim, que não é uma situação de Foz, mas eu acho que até em Foz é agravada pela necessidade. Então, não há um só dia que eu não atenda um empresário que não me diga que está precisando de gente para trabalhar. Por outro lado, a gente recebe um volume enorme de currículos de pessoas sem experiência que não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Então, há uma desconexão com o que está sendo ensinado nas escolas e nos cursos com a necessidade que o mercado tem. Esse é um primeiro problema que a gente vê, tá? Então, transferiu-se para as empresas toda a necessidade de, vou usar a palavra complemento, mas complemento de formação, não é só treinar, é um processo de educar quem entra nas empresas, e nem todo empresário, o pequeno empreendedor, tem essa condição de botar energia, tempo, né, nessa formação. Então, tem uma galera querendo emprego que não consegue entrar, porque a formação é ruim, desde educação, não estou nem falando da técnica, essa nem se fala, e tem um monte de gente precisando de mão de obra, que inclusive impede o crescimento dos seus negócios, e a gente está com dificuldade de fazer conexão entre esses dois lados. Eu sinto isso todo dia, Paulo, sabe? Então, eu acho que precisava, de novo, a gente exigir que, por exemplo, o Sistema S faça treinamentos mais técnicos, profissionalizantes, conectados com o curso de turismo na UniOeste. Esses dias eu fiquei sabendo que parece que não está conseguindo montar a turma e corremos o risco do curso até fechar. Mas talvez ele tivesse que ser repensado, né, Paulo? Então, eu não tenho informação técnica, não posso me aprofundar nisso, mas ouvi isso e fiquei triste. Falei assim, não, e a gente ouve todo dia do pessoal, dos empresários do turismo, que precisa de gente. Eu concordo com você que tem um problema de remuneração ruim, né? Que daí tem que fazer uma visão mais sistêmica. A diária de um hotel em Foz é muito abaixo do que se pratica no mercado de turismo nacional, né? A gente tem uma diária com valor baixo demais. Então, tudo isso precisa ser ajustado. Mas
a gente não vê um trabalho do nosso Conselho Municipal de Trabalho, quer dizer, de novo, tudo que a gente fala aqui passa por gestão e uma conexão entre a iniciativa privada e o poder público melhorada, que a gente conseguiu fazer, Paula, que se reconhecer aqui. Hoje, os processos de legalização de empresas na cidade, nós tivemos um avanço enorme. Se conseguiu fazer uma conexão entre a necessidade da iniciativa privada e os servidores públicos, os técnicos especialmente. Hoje a gente legaliza empresas de baixo risco em menos de 1 hora no município de Foz. É preciso se reconhecer isso. Nós estamos entre a terceira cidade do interior do país com maior rapidez de abrir empresas. O que não se aplica se tiver demanda lá na área de planejamento. Aí nós estamos mortos. Aí ferrou. Essa rapidez e agilidade aí, coincidentemente, surge exatamente num lugar onde todos sentam à mesa, né? Que é um coletivo que reúne entidades da sociedade civil, entidades de classe, poder público, ou seja, o tal do diálogo, né, moça? Exatamente, 11h30, Elis está com pressa, né, Elis? Porque, afinal de contas, um pequeno prejuízo causado pelo nosso asfalto da JK, mas a gente vai melhorar. E cada vez mais a gente agradece, sempre uma aula conversar com você. Eu sou fã do seu trabalho, sou fã lá do AfirmaCast. Não dá de perder o AfirmaCast. Agora às quartas-feiras, Paulinho. Legal, anotado aqui para a gente acompanhar. Acompanhei o último, ou penúltimo, com o Jaime Mendes, né, falando sobre turismo. Bem legal, muitas informações, mocinho. Muito bem, 11h31. 11. Para a gente terminar, Elis, deixar você seguir seus compromissos, por favor, uma palavra final para o nosso ouvinte, olhando as potencialidades, as oportunidades que Foz do Iguaçu tem, fazendo o link aí com os 110 anos de Foz comemorados, a serem comemorados na próxima segunda-feira. Antes de eu falar minha mensagem final, dizer que para quem não teve contato aí com o caderno da H2 Foz feito aí para os 110 anos da cidade, ficou muito legal o trabalho, viu, Paulo? Parabéns para você, para o Alexandre aí. Legal, obrigado. Resgate histórico, ficou muito bonito mesmo. Bom, eu acho que assim, a minha mensagem é otimista. Acho que Foz podia ser o contrário, né? Não ter potencial e a gente ter que desenvolver todo esse potencial. Então, assim, eu acho que depende muito de todos nós, né? Empresários, né? Cidadão iguaçuense, todo mundo que ama essa cidade, entender que cada um tem que fazer a sua parte. A gente mora num lugar único a nível de mundo, sob todos os aspectos, inclusive de energia, né? Então, eu acredito muito nessa cidade. Agora eu vou ter uma netinha, né? Então, vem a Martina aí. Eu arrumei mais um ânimo para lutar por Foz, né, Paulo? Então, a minha mensagem é muito otimista, dizer que depende de todos nós juntos pedirmos as coisas macro para essa cidade e cobrarmos que elas aconteçam. Dado o recado, parabéns pela nova integrante da família aí, que venha com saúde, com certeza trará muitas felicidades. Mais uma vez, obrigado pela participação no programa, Elis. Obrigada, um abraço a todos. É isso, Moacir, uma visão então. Marco Zero, onde tudo começa.